Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vou estar lendo hoje a Lei 8.666, que é a lei antiga de licitação. Vou ler alguns pontos específicos porque é para o concurso do TJM-MG. Então, não vai ser a lei inteira, vai ser alguns pontos, vão ser os princípios, as definições, quais são as modalidades, os limites e dispensa e as sanções administrativas da lei. Eu estou gravando aqui a live porque depois eu vou postar também no canal do YouTube. Lei 8.666. Os princípios desta lei. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que esse material é do Gran Cursos, tá? Um VAD meio curso, se alguém precisar, é só entrar em contato comigo, que eu encaminho por e-mail. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente procedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. É vedado aos agentes públicos: primeiro, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedade cooperativas. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 5º ao 12 deste artigo, e no artigo 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991. Segundo, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, providenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras,
inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos em financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte no artigo 3º da Lei 8.248. Parágrafo 2º. A igualdade de condições como critério de desempate será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Primeiro, foi revogado, aí o segundo, que for produzido no país. Terceiro, que for produzido ou prestado por empresas brasileiras. E quarto, critério de desempate, que for produzido ou prestado por empresas que investam em pesquisa no desenvolvimento de tecnologia do país. O quinto critério de desempate são por bens e serviços que são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam a regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quando ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Parágrafo 4º foi vetado. O parágrafo 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Parágrafo 2º, ponto 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reservas de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração a geração de emprego e renda, o efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, o desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país, o custo adicional dos produtos e serviços, e em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º. Para produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produtos, serviços, grupos de produtos ou grupos de serviços a que se referem o parágrafo 5º e 7º serão definidos pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. As disposições contidas no parágrafo 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior a: primeiro, a quantidade a ser adquirida ou contratada. Segundo, ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 7º do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Parágrafo 10º. A margem de preferência que se refere ao parágrafo 5º poderá ser entendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos estados partes do Mercado Comum do Sul. Parágrafo 11. Os editais de licitação para a contratação de bens e serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor do órgão ou entidade integrante da administração pública ou daquelas que por ela indicados a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica
ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. O parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em atos do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176. Parágrafo 13. Será divulgado na internet a cada exercício financeiro a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos artigos 5º, 7º, o 10, o 11, 12 desse artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecidas microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Parágrafo 15º. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação, quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. O artigo 4º diz que todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Artigo 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestações de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público, e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Os critérios a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. A correção do que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem. Observados ou disposto no caput os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso 2º do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Artigo 5º-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Seção 2. Das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, consideram-se obra
Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Serviço. Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Compras. Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Alienação. Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros. Obras e serviços e compras de grande vulto são aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Seguro-garantia. O seguro é que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Execução direta. Execução direta a que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Execução indireta. É execução indireta porque aqui o órgão ou entidade contrata com terceiros, por isso é execução indireta, sobre qualquer dos seguintes regimes. Essa execução indireta pode ser por empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo ou total. Pode ser também por empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidade determinada. Pode ser por tarefa, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Pode ser por empreitada integral, quando se contrata o empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sobre inteira responsabilidade da contratada, até sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional, e com características adequadas às finalidades para que foi contratada. O projeto básico. O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar obras ou serviços, ou complexo de obras ou serviços, objetos de licitação, elaborado com base nas indicações e estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra, identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhada de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que asseguram os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Informações que possibilitam o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para obras,
sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão de obra, compreendendo a sua programação e estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários para cada caso. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de serviço e fornecimentos propriamente avaliados. Projeto executivo. O projeto executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra de acordo com as normas pertinentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Administração pública. Administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público, das fundações e por ele instituídas ou mantidas. Administração é o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Imprensa oficial é o veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os Estados o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. O contratado é a pessoa física ou jurídica designatária de contrato com a administração pública. Comissão. A comissão permanente ou especial criada pela administração com função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Produtos manufaturados nacionais. São os produtos manufaturados produzidos no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Serviços nacionais. São serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos. Os bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação, cuja descontinuidade pode provocar dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: a disponibilidade, a confiabilidade, a segurança e a confidencialidade. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. São os bens, insumos e serviços e obras necessários para a atividade da pesquisa científica e tecnológica. Desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa, aprovado pela instituição contratante. Agora eu vou dar uma pausa. Se alguém quiser esse Vademecum, é só me solicitar que eu envio, tá bom? É do Gran Cursos. Eu vou encerrar essa live e depois eu volto para dar continuidade à leitura da Lei 8.666 para o TJM-MG.